no céu. Só a igreja recebeu esse poder. Então ela não é alguém que é necessitada. Então vamos mudar a nossa visão no conceito de oferta, de dízimo, de contribuição. Nós estamos investindo no reino de Deus. Amém? E é inevitável aquele que semeia não colher. É impossível não colher quando a gente investe no reino de Deus. Amém? Eu já vou orar. Diaconisa Rael, você já vem aqui louvar o hino? E já fica aqui também. Amém? Vamos louvar um hino ao Senhor. E no momento desse louvor, vamos recolher oferta, dízimo, contribuição para a manutenção da obra do Senhor. Glórias a Deus. Sejamos gratos. E Arthur, ele vai ficar aqui? Senta ele ali perto das crianças. Daqui a pouco sua mãe volta, tá? Será alguns minutos. Espera aí um pouquinho, viu? Sua mãe já volta para você. Amém? Vamos orar nessa noite? Amém. Quero orar pela vida dos ofertantes, dizimistas da casa do Senhor, e pela vida da serva de Deus que irá pregar a sua palavra. Pai de amor e bondade, te damos graça por esse culto, pelas oportunidades que temos, meu Deus, de poder ao Senhor elevar a nossa voz e ter a certeza que estamos sendo ouvidos pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço que abençoe agora nessa noite os ofertantes, dizimistas, contribuintes da tua obra, Senhor, que a tua bênção, meu Pai, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre a vida de todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Prospera os projetos, ó Pai, prospera, Pai querido, os intentos do coração do teu servo, segundo a tua boa vontade, Senhor, que todos os seus planos, ó Deus, sejam bem sucedidos, ainda neste ano e também para 2026, Pai, a tua filha, Senhor, que irá transmitir as tuas verdades que estão escritas. Espírito Santo, ajuda a tua serva a transmitir o que o Senhor já falou ao seu coração, ao seu espírito, meu Deus. E nós, Pai querido, na tua presença de bom grado, abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a tua palavra. Usa ela como bem queres, em nome de Jesus. Você comigo diz amém. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, amém? Estou muito feliz com o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, né? E que nós venhamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos, aqui no livro de Juízes, no seu capítulo 6, aqui a partir do 11, que fala assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezerita. E Gideão e seu filho estavam malhando trigo no lagar, para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Amém? Eu só vou ler até aqui. Eu fiquei meditando esses dias nessa palavra, já tem um tempo. E hoje o Senhor, né, quando o irmão Nailson, o presbítero Nailson me chamou para mim trazer essa palavra, o Senhor me lembrou desta palavra. E você sabe que dona de casa é muito corrida no nosso dia a dia, mas eu falo, não, Senhor, eu preciso dar uma meditada para mim falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E eu fui meditando ali no livro de Juízes, e nós vemos que depois da morte de Josué,
os filhos de Israel ali, eles ainda perguntaram para o Senhor, né? Que dentre nós primeiro subiríamos aos cananeus para pelejar contra eles. Porque Josué já tinha morrido. E eles ficaram sem um líder. E eles começaram a perguntar para o Senhor. E o Senhor os instruiu, né? Que eles subissem, que o Senhor ia dar vitória para eles. E que eles subissem, o Senhor, né? Pelejaria por eles. E eles venceriam. Mas só que nós vamos vendo que o povo aqui, eles vão se deixando aquele povo que não era para estar na terra, estar na terra. Então eles começaram a deixar os cananeus ficar na terra. Eles deixaram os perizeus, os gibezeus, porque ali eles ficavam cobrando tributos deles, para que eles ficassem na terra, querendo fazer aliança com o inimigo. E às vezes nós entendemos, falamos, nossa, Josué fez o povo entrar na terra prometida. Sim, ele fez o povo entrar na terra prometida. Mas é que nem nós conquistarmos a cidade de São Paulo. Mas só que entre ter conquistado a cidade de São Paulo, nós precisamos ainda conquistar Osasco, nós precisamos conquistar Guarulhos, nós precisamos conquistar outras cidades. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles entraram na terra prometida, mas tinha outros lugares, os cananeus, que eles precisavam conquistar. Eles precisavam tirar aquele povo daquela terra. Mas eles não tiravam, eles deixaram ali para ficar pedindo tributos para ele. Mas nisso de pedir tributos para aquele povo, eles começaram a se contaminar com as coisas daquele povo. Começaram a adorar os deuses daquele povo, que eram os deuses de Baal e Astarote. E o Senhor ficou muito chateado, muito irado com aquele povo, né? Porque eles estavam fazendo tudo que desagradava ao Senhor. E aí nós vemos que o anjo do Senhor aparece ali em Juízes 2 e repreende aquele povo. Eles repreendem aquele povo e fala para eles que o Senhor não estava se agradando, porque o Senhor, né, os fez subir daquela terra, né? E quanto a vós não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? E o Senhor usou aquele anjo para falar com aquele povo. Então, às vezes nós veremos, né, ter pessoas ao nosso lado que não é para ter. Não é para fazer aliança com aquilo que o Senhor não quer que fazemos. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Porque às vezes nós achamos, não, mas eu consigo. Eu chego ali, eu sei conversar bonito. Eu sei falar. Chego lá, todo mundo vai na minha graça. É aí onde está o perigo. Foi isso aí que aconteceu com o povo de Israel. Achava que Deus estava com eles, podia fazer aliança, que daria tudo certo, mas Deus não estava com eles. Deus não mandou que eles fizessem aliança. Deus mandou que eles conquistassem a terra. Então Deus está falando para mim, para você, uma ordem dada não é uma ordem revogada. Se foi dada, é para fazer do jeito que o Senhor quer que seja feito. E aquele povo, eles queriam fazer isso. Aquele jeitinho brasileiro, do meu jeitinho aqui vai, mas não é bem assim que funciona com o Senhor. E o Senhor ficou bravo com aquele povo, ficou chateado, e aquele povo, eles começam a clamar. E ali em Jeremias 33 fala o que? Clama a mim, respondeste-ei. E o Senhor é aquele que quando eu e você clama, Ele vai responder. Porque se Ele não fosse responder, Ele não dizia, clama a mim, e eu respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que tu nem sabes. E aí o Senhor pega e levanta, né, o Otiniel para livrar o povo. E ele, aquele homem, se levanta, né, e livra o povo de Israel. Aí, através da vida de Otiniel, o povo de Israel ficou ali sossegado. 40 anos, de boa, tranquilo.
porque quando o homem se levanta e obedece, o Senhor faz grandes coisas. E aí depois que Otiniel vai de novo, os povos de Israel faz o que é mal diante do Senhor. Aí o Senhor tem que levantar mais outro, que é o Eude, levanta Eude para livrar o povo de Israel. E ali ele luta por aquele povo, porque o povo, eles ficaram bem 40 anos. Mas se nós formos vermos aqui, eles serviram os moabitas por 18 anos. Foram afligidos, porque eram desobedientes. E nós precisamos entender que nós precisamos ser obediente ao Senhor. Obediente àquilo que Ele tem para trilhar nos nossos caminhos. Porque aquele povo, eles eram obstinados. E a pior coisa é uma pessoa obstinada que você está falando, fulano vai por aqui. E ele, não, eu vou por aqui. Escute a voz do Senhor, que Ele tem direcionado para mim, para a tua vida. Não deixe que o teu coração fale mais alto daquilo que o Senhor não nos direcionou. Porque Ele é aquele que esquadrinha os nossos corações. O nosso coração é enganoso. A gente hoje fala assim, Deus falou assim, mentira, foi o teu coração que está te direcionando aquilo que o Senhor não tem para a tua vida. E o Senhor levanta Otiniel e livra aquele povo mais uma vez, né? E assim o povo ficou ali, e a terra ficou sossegada por 80 anos. Por um ficou 40, por outro ficou 80. E aquele povo ficou tranquilo ali, guardado pelo Senhor. Mas aquele povo cai de novo em erros, de novo, que não agrada ao Senhor. E é onde o Senhor de novo levanta uma mulher chamada Débora. E ela ficava ali debaixo de uma palmeira, julgando aquele povo. Uma mulher sábia, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela ficava julgando aquele povo, né? E aí até que ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali. E disse-lhe, porventura Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai, traz gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Porque o Senhor queria entregar Sisera na mão de Israel. E aí aquele povo, né, de novo, o Senhor vence a guerra pelo aquele povo, ajuda aquele povo, né? E aquele povo tem paz de novo. E nós precisamos entender isso, que o Senhor não quer que nós venhamos andar caindo e levantando. O Senhor quer que nós venhamos andar firmes na palavra do Senhor. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas só querem aquilo que os outros podem pregar e falar para si. Não tiram tempo na sua casa para ler a palavra do Senhor, conhecer ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí depois que o povo sofre por falta de conhecimento, aí vamos jogar a culpa em Deus, porque Deus está errado. Não, meu irmão, Deus não está errado. Somos eu e você que não tiramos tempo para as escrituras do Senhor. Somos eu e você que não tiramos tempo para poder conhecer a esse Deus. E aí nós vamos aqui para o 6, aonde esse povo faz de novo que é mal diante dos olhos do Senhor. E aí o Senhor pega e deixa eles nas mãos. A Bíblia diz que o Senhor deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Entregou na mão dos midianitas. O povo midianitas, eu fui ler, ele era filho de Quetura com Abraão. Era de Midian este povo. E o Senhor os entregou. São povo tipo ciganos, né? Nômades que andam por aí acampando. E o Senhor os entregou na mão deste povo. Porque
a Bíblia diz que Deus só corrige ao filho que ama. Se Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Porque aquele que não é corrigido não é filho, é bastardo. E o Senhor os entrega na mão deles de novo. E aí eles vinham e pegavam tudo que o povo de Israel produzia. Tudo que eles plantavam, eles vinham e pegavam. E aqui no 5, no 6,6 diz assim: e assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, olha o que o Senhor fez. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse assim: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vós disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Quantas vezes ouvimos várias vozes, mas não damos a voz devida à voz do Senhor. E aí o Senhor vai e chama Gideão para que venha libertar aquele povo. E algo que me chama a atenção neste capítulo é que então o Senhor veio, o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerita, e Gideão e seu filho estavam malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Estavam ali malhando trigo para poder sobreviver. E aí o anjo lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aqui eu observo que Gideão só virou um homem valoroso quando o Senhor, Ele era com ele. Antes do Senhor não ser com Gideão, se Gideão era simplesmente um homem que malhava trigo no lagar. Mas quando o anjo observou, ele disse primeiro, ele podia ter dito primeiro: homem valoroso, o Senhor é contigo. Não, ele falou: o Senhor, Ele é contigo, homem valoroso. Então, é que nem a palavra do Senhor diz lá em João 15:5, que Ele é a videira e nós somos os ramos, que sem Ele nada podemos fazer. Então, o que eu aprendi aqui que o Senhor trouxe no meu coração, que Gideão só foi um varão valoroso porque o Senhor era com ele. E eu e você só somos homens e mulheres valorosos porque o Espírito de Deus está conosco. Porque sem o Espírito de Deus na nossa vida, somos simplesmente pessoas normais. Mas quando o Espírito Santo de Deus está sobre mim, está sobre você, somos homens e mulheres valorosos diante do Senhor. Mas Gideão se olhou para ele mesmo, né? E falou: Senhor, eu sou o menor. Pare com isso, que você é o menor. Porque o Senhor, quando te chamou, Ele conta comigo e conta com você. Nós, às vezes, a gente queremos nos esconder nas coisas e acharmos que nós somos coitadinhos, porque nós somos os pequenininhos, porque nós somos vítimas da situação. Parecia que Gideão estava querendo dizer isso. Ó Deus, ó como que está a minha situação. Ó para isso, como nós estamos sofrendo. O Senhor não falou isso para ele: eu sou contigo, homem valoroso. Você não é vítima das situações. E aí Gideão respondeu: ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Às vezes minha avó dizia que tudo tem um porquê. A gente que demora para entender. Então Gideão estava dando um aqui de desentendido.
estavam tudo errado diante do Senhor, adorando Baal e Astarote, fazendo tudo errado, e ele vem falar para o anjo do Senhor, porque isso nos sobreveio. O Senhor diz nessa noite: você sabe por que sobreveio, você sabe por que veio. E aí fica se perguntando para o Senhor. Está parecendo aquelas crianças, quando a gente pega no escondido, fazendo algo errado, diz: não, mas eu não estava fazendo não. E o Senhor olhou para ele e falou, ele falando, né? E é feito de aí ele fala, e é que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo-nos, né? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O Senhor não desamparou ninguém aqui, irmãos. Eles que estavam fazendo tudo que era mal diante do Senhor. Eles que estavam fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E ainda tem, é que nem diz o mundo, a patacha de olhar para o anjo e falar: por que tudo isso me sobreveio? Então nós precisamos entender, né, o porquê das coisas, o que está acontecendo. E aí nós vemos que aí então o Senhor olhou para ele e disse, né, mesmo ele falando isso, que o Senhor é aquele que nos ama, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e te livrarás a Israel das mãos dos midianitas, e porventura não te enviei eu? O Senhor está fazendo uma pergunta para ele aqui. Eu vou te livrar das mãos dos midianitas, e porventura eu não te enviei? O Senhor está falando para mim e para você: porventura não te enviei eu, Senhor? Porque muitas das vezes, né, falam: Senhor, mas logo eu, Jesus, não sei falar. E o Senhor está falando: mas porventura eu não te enviei? Quando Moisés ficou contestando com o Senhor falou: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez a boca do homem para que ele possa falar? Então Deus está falando para mim, para você nessa noite: vai nessa tua força, porque eu sou contigo, eu que te sustento, eu que te ajudo na destra da minha justiça. E aí eles pegaram, né, e se levantaram. E aí o Senhor lhe disse: porque hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmão, quando o Senhor diz algo, não tem quem possa revogar sobre a mim, sobre a tua vida. Aí ele fala assim: tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal. Deus é Deus de sinal nesta noite, para a minha e para a tua vida. Eu não sei qual é o sinal que você tem pedido ao Senhor, mas o Senhor respondeu para Gideão, e Ele é um Deus que responde sinal. Ele falou para o Senhor, né, rogo-te, né, e aí ele fala, né, ele fala assim: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente. Agrade ao Senhor, faça o melhor para o Senhor, venha para a casa do Senhor alegre, contente, porque você está na presença daquele que tudo pode. E Gideão desceu e preparou um cabrito ali, fez os pães e trouxe, e ali ofereceu ali para o anjo. E o anjo do Senhor, né, a Bíblia diz que o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Aqui nos mostra que aquilo que Gideão ofereceu ao Senhor, o Senhor recebeu. O Senhor recebeu aquilo que Gideão ofereceu a ele.
Mas Gideão, continuou ali. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Ele ficou com medo, achando que ia morrer. Mas não ia morrer não. Era o Senhor se apresentando para ele e dizendo para ele que o Senhor era com ele. Que o Senhor ia cumprir aquilo que o Senhor tinha falado sobre a vida de Gideão. Então nesta noite nós precisamos entender que mesmo que em meio a situações você olhe e fale: Senhor, mas está difícil, está complicado. Não, o Senhor é contigo. E aí nós vemos que o Senhor pega e manda, que Gideão tome um boi que pertence ao pai dele e manda fazer, segundo o boi, 7 anos derruba do altar de Baal. O que me chamou a atenção é que Gideão edifica um altar a Deus, um altar de cume, e deste lugar forte, num lugar conveniente. Ele não disse, faz ali ou faz aqui, não. Fala num lugar conveniente para você. E toma segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. E Gideão fez. Mas no outro dia que aquele povo acordaram e viram o que soube, que foi Gideão que tinha feito aquilo, foram bravos atrás de Gideão para poder o matar. Mas o que me chama a atenção é que o pai dele fala para ele: olha, Baal que vinha contender com Gideão, Baal que venha falar com ele, que venha fazer algo, entendeu, com ele, porque ele derrubou o altar. E aí me faz lembrar ali de Elias, quando ele fez aquele altar para o Senhor. Cadê o Baal? Desceu lá para contender com Elias? Desceu lá para mostrar para aquele povo que ele era com ele? Não, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é aquele que não perde peleja. Aquele povo ficaram ali se batendo, gritando, e Elias grita mais alto, para que talvez ele esteja viajando. E aqui foi a mesma coisa. Baal não veio contender com Gideão. Por quê? Porque não existe outro Deus além do nosso Deus. E aí nós vamos vendo que o Senhor, começa a falar para Gideão, para separar o povo, para que fosse vencer os midianitas. Deus, ele nunca vai nos chamar para fazer algo despreparado. Então nós temos que estar sempre orando, em vigilância, porque uma hora o Senhor nos chama para algo que muitas vezes nós nem vamos entender. E aí o Senhor chamou Gideão, separou os homens, para que fosse ali a peleja. Mas o Senhor já falou, já disse para os medrosos, para os tímidos aí, que retire-se, volte apressadamente das montanhas de Gileade. Deus não te chamou, nem me chamou para ser medroso, nem tímido. Deus nos chamou para irmos avante. Em meio a situações, eu vim pensando esse dia, conversando com essa palavra, e falei, está com medo, vai com medo mesmo. Está com medo? Não mostra medo para o teu inimigo não, vai com medo mesmo. Porque se o Senhor falou, ele garante. E Gideão foi ali com aqueles homens, mas os homens tímidos e medrosos tiveram que voltar. Tiveram que voltar porque o Senhor falou, esse daí não vai não. E aí vamos de novo. Então voltaram o povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Irmão, eu fico tentando entender até hoje como que uma pessoa, nem eu, vai beber água no rio como se fosse um cachorro. Como que é isso? Se você tem que estar atento ao inimigo, como que você chega na sua casa, deita, se enrola e dorme, não tira nem um minuto para falar com Deus, agradecer pelo dia, agradecer pelos bem-feitos do Senhor, e dorme desatento, despercebido. E aqueles homens foi fazer isso, foi beber água desatentos.
Que nem, como irmãos, tu está no meio de uma guerra, porque nós estamos numa guerra. Aparentemente parece que nada está acontecendo, mas nós estamos. E aí vai beber água que fosse que nem um cachorro, que nem uma criança talvez faça isso. E aqueles homens foram beber água desse jeito. E aí quando foram beber água, teve que voltar, né? Voltar mais de 9.700 homens. Por quê? Foram beber água do jeito que não era para beber. Então o Senhor quer dizer, tão disperso. Deus está dizendo para mim, para você, não fique disperso não. Não fique, se aquilo que está te deixando disperso, arranca da tua vida. Se tem algo que está te deixando disperso para as coisas do Senhor, tem te prendido mais a isso, arranca da tua vida, para você não ficar disperso às coisas que Deus tem para falar comigo e com você. E aqueles homens estavam dispersos. E aí o Senhor fala para Gideão, com estes 300 homens, né? E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais te retire cada um ao seu lugar. E o Senhor falou para Gideão, e Gideão ficou ali com aqueles 300 homens. E eu falo uma coisa para você: nunca nós iremos vencer na força do nosso braço. Nunca venceremos. Uma vez eu fui para a Bahia, tinha comprado a passagem, tudo, para viajar no outro dia, meia-noite 13. Por exemplo, hoje é dia 28, eu vou viajar dia 29, que é amanhã, mais meia-noite do dia 29. Você ia estar no aeroporto hoje, meia-noite? Não, você achou que era 29 amanhã. Eu peguei e fiz isso. Quando eu chego lá, chega eu com as passagens, Sofia correndo, calmou atrás. Já passou sua passagem, era meia-noite do dia 29. Eu já estava no meia-noite do dia 30. Olhei para o alto e falei, agora Jesus. Comprei as passagens e perdi, não tinha reembolso. Mas eu tinha comprado a passagem de voltar. Aí tive que comprar, comprei a passagem de voltar, de ir de novo. Comprei a passagem para embarcar no outro dia. Volta eu tudo para casa de novo, para embarcar no outro dia. Vai eu para Bahia. Eu para Bahia toda feliz, quase contando moeda para chegar até lá. Mas eu fui. E aí, quando chegou lá um dia, eu subi lá com os primos de Sofia. Aí o primo de Calma falou assim, eu trabalho aqui, as pessoas descem aqui no... Que negócio que desce, que a pessoa desce lá, fica toda feliz descendo. Desce pendurado numa corda. Eu esqueço o nome daquilo, né? Tirolesa. E eu falei, Sofia, meu Deus, Sofia vai querer ir nisso, Jesus, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou e falou assim, calma, o negócio é o seguinte, R$90 para ir, tá? Por pessoa. Calma, faz assim, amanhã tu vem cedo, que eu vou deixar tu e Sofia, tua mulher, descer aí na tirolesa. Aí eu falei, desci, irmão, daquele lugar chorando e agradecendo a Deus. Falei, Senhor, muito obrigado, porque só o Senhor para fazer essas coisas na nossa vida. E ali eu fui tomar banho, fazer minhas coisas. Quando eu voltei, e o Senhor falou comigo, Raílce, eu deixei tu vir desse jeito para tu ver a minha glória, porque assim como eu fiz com o Gideão, eu fiz com você, para você entender que é eu que faço. E eu vi, irmão, a glória do Senhor naquele lugar. Eu ia passear e o Senhor provia. Eu fazia as coisas assim para ir na praia e o Senhor provia, irmãos. Então eu quero te dizer, não queira viver na força do teu braço. Não queira viver de achar que você consegue, que você faz. Fala, Senhor, seja comigo. E eu vi a glória de Deus naquele lugar. E o Senhor falou comigo sobre Gideão naquele lugar. E aí eu peguei e falei, Senhor, muito obrigado, porque eu não tinha dinheiro para pagar para minha filha descer, irmão. 90 do meu marido, 90 da Sofia, dá quanto? 180, não é? Por aí. E aí o que acontece? Mas eu
Não tinha dinheiro, irmãos. Então eu lembrei, o Senhor me trouxe Gideão na minha mente. Que o Senhor falou isso ao meu coração. Eu quis te mostrar a minha glória. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer nos mostrar nesta noite, que é Ele que faz, que é Ele que capacita, é Ele que nos ajuda, é Ele que pega na nossa mão e nos faz caminhar em meio às dificuldades, em meio às lutas, porque quando você olha para o Senhor, você vai sempre avante. Mas se você ficar olhando para as pessoas, para a tua situação, vai ter dias que você vai murmurar, você vai olhar e falar: Senhor, será que verdadeiramente o Senhor está comigo nesta batalha? E o Senhor fala para mim e para você que Ele está, mas não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. É do jeito que o Senhor pode fazer. E o Senhor diz que Ele vai fazer. Mas só que nós precisamos chamar cada dia mais o Senhor mais para perto de nós. Porque Ele quer cada dia mais falar comigo e falar com você. Ele é aquele, irmãos, que quando Pedro estava ali, ele temeu diante daquela tempestade. Eles ficaram com medo. Mas o Senhor é aquele que diz nesta noite: mesmo que você sair em meio à tempestade, é eu que mando você sair do barco, para que eu possa revelar a minha glória sobre a tua vida. Não temas as tempestades, porque aquele que falou, Ele é fiel para cumprir sobre a minha e sobre a tua vida. Esse homem estava ali com medo diante das situações, porque errara diante do Senhor. Mas o Senhor é aquele, meus irmãos, que quando nós clamamos, Ele nunca vai deixar de ouvir o meu e o teu clamor, porque a sua palavra diz que os seus ouvidos não estão agravados, que não possa nos escutar. E aquele povo temia, fazia o que era errado diante do Senhor, mas o Senhor sempre prova o seu amor para comigo e para com você. Ele sempre vai provar o amor dele, não importa como você se encontra nesta noite. Ele é um Deus que prova o seu amor para comigo e para com você. E aí aquele povo ali, né? E o Senhor falou para Gideão: Gideão, desce que eu vou te fazer tu escutar lá as palavras dos midianitas. E Gideão vai ali e desce, e ele escuta, né? Aí fala assim: chegando pois Gideão, em que estava contando o homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, e que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda. O Senhor está falando para mim e para você, que mesmo que os nossos inimigos tramem, Ele sempre vai nos dar o escape, Ele sempre vai abrir os nossos olhos, para que nós venhamos ver, assim como aconteceu com Eliseu, que aquele homem não via, o moço não via, e Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele. O Senhor está abrindo meus e teus olhos nesta noite. E aí ele falando assim, ó, e aferiu e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: olha para isso, irmãos, como nossos inimigos, o inimigo teme a mim, a você. E ele fala, isso, o próprio inimigo fala, ó, isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão. Olha, o Senhor fez Gideão ouvir os próprios inimigos falando que era a espada dele. Então eles mesmos pegaram e ficaram ali pensando: essa é a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Aí aqui, ó, que Gideão já pegou, e ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, o que Gideão fez? Adorou. Ele adorou o Senhor. Então nós falamos, adora, adora, e parece que é algo simples, mas todas as vezes que Jesus fazia algo, aquelas pessoas o adoravam. Aquela mulher que disse: mas não pode os filhos comer as migalhas que caem
mesas do seu Senhor? E aí Jesus olhou para ela e ela o adorou. Aquela mulher adorou ao Senhor. Então muitas vezes o segredo está em adorar. Está em casa lavando a louça, limpando a casa, põe o hino e vai adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Porque ele não voltou e já foi falar, ele foi adorar. Ele foi adorar o Senhor. Assim, quando Davi perdeu seu filho, ali com Batseba, o que ele fez? Trocou as vestes e foi adorar o Senhor. Não importa a circunstância, adore ao Senhor. E ali ele desceu, voltou a arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. O Senhor é aquele que coloca o inimigo nas nossas mãos. E foi isso que o Senhor fez aqui com este povo. E deu. Então dividiu de 100 em 100 aqueles homens, né? Em 3 companhias, e deram cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. Que coisa linda. E aí quando chegaram ali, eles gritaram, né? Eles chegando ali, eles venceram a guerra somente na trombeta, no cântaro e nas tochas. E porque o Senhor é assim. Às vezes as pessoas pensam: mas vai ser algo tão esplêndido. O nosso Senhor chega de uma forma que às vezes nós nem entendemos. Porque o que eu vi, fiquei estudando, que dizia que o som que a trombeta produzia representava a plena palavra do Altíssimo sobre a vida deles. O cântaro era um simples vaso de barro simbolizando eu e você. O cântaro simbolizava eu e você, um simples vaso de barro. E as tochas acesas significava o Espírito Santo. Então é assim que o Senhor trabalha na minha e na tua vida. E aqueles homens venceram a guerra, quebrando, assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, quebraram os cântaros e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as trombetas para tocar, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Podia gritar espada de Gideão? Não, é a espada do Senhor primeiro, porque Ele é digno. É a espada do Senhor primeiro, porque Ele é Deus na minha e na tua vida. Então foi através do Senhor que Gideão venceu a guerra. Porque se talvez Gideão vencesse com aqueles homens, diria que nós vencemos na força do nosso braço. E o Senhor diz para mim, para você nesta noite: não é na força do seu braço, não. É na minha força que você vai vencer. É na minha direção que você vai vencer. E eles venceram para a glória de Deus. Porque tudo que acontece na minha e na tua vida não é para a glória a nós, porque a Bíblia diz que alguém que quer se gloriar, se gloria em conhecer ao Senhor. Se glorie em conhecer a Ele, porque Ele é poderoso, Ele é bom e Ele é fiel na minha e na tua vida. Então nós o tempo todo temos que dar glória para Ele. Eu sei que grandes coisas tem o Senhor para fazer sobre as nossas vidas, mas é tudo para a glória do Senhor. É tudo para a glória dEle, porque Ele é poderoso. Às vezes a gente está preocupado com o dia da manhã, mas Ele já está lá cuidando. Ele já está lá cuidando de você, da sua família e da sua casa. Então o que eu acho lindo é quando que eles gritam e clamaram: espada do Senhor. Eu não sei o que você precisa vencer, mas quando você vencer, lembre-se que foi em nome do Senhor
que você venceu. Foi Ele que fez você vencer esta batalha, porque lendo a palavra do Senhor, eu sempre vejo que eu não vejo o Senhor perdendo batalha nenhuma. Ele não é um Deus que perde batalha. Ele não perdeu a de Gideão. Ele não perdeu ali daquele povo que ali em Reis, que fala assim, o Senhor, né, o nosso Deus é o Deus dos vales e também é o Deus dos montes. Ele nunca perdeu batalha. Ele não perdeu a batalha de Josafá. Ele não perdeu nenhuma batalha. Ele vai perder a sua e a minha nunca. Porque a palavra do Senhor, nós somos mais que vencedores no Senhor. Eu não sei como que você adentrou por estas portas aqui, mas o Senhor, Ele é contigo, varão, varoa valorosa. Continue nessa tua força, porque o Senhor fará grandes coisas na minha e na tua vida. E que você continue todos os dias da tua vida glorificando e exaltando a Ele. Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o meu e o teu louvor. Que fala lá em Salmo 24, né? Deixe entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele é o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória sobre a mim e sobre a tua vida. Porque quando ninguém te dava nada, ninguém me dava nada, o Senhor deu. Assim como Mefibosete chegou ali diante de Davi e falou, logo eu, um cão sem dono. E é assim. E o rei pegou e chamou ele para todos os dias comer na mesa, ali junto com o rei Davi. E é assim na minha, na nossa vida, que nós venhamos ser gratos ao Senhor e lembrarmos. Porque tem gente que fala, não, que passou, passou. Não, tem que lembrar sim do que o Senhor fez todos os dias na nossa vida. Porque quando eu olho para a minha vida hoje, eu penso, Senhor, aonde estaria eu se não fosse a tua boa mão sobre a minha vida, Senhor? Aonde estaria cada um de nós se não fosse a boa mão do Senhor? É um Senhor que só nos faz o bem, não nos faz o mal. E porque nós devemos ser gratos todos os dias a esse Deus. Deus está dizendo para mim, para você, sejamos gratos todos os dias a Ele. Porque outrora você era aí, ó, um qualquer. Mas Ele pegou e com a sua boa mão te alcançou. Porque de nós mesmos, talvez nós não estaríamos aqui. Estaríamos aí, talvez perdido, talvez já tinha até morrido. Mas a sua boa mão nos alcançou. Sabe por quê? Porque através da minha e da sua vida, Deus vai alcançar outros. Deus vai alcançar outros. E Deus vai alcançar outros. Porque estamos aqui, porque somos salvos pelo Senhor. E quem é salvo faz as coisas de salvo. Anda como Cristo andou, né? Negando a si mesmo. Temos que negar nós mesmos para andar como Cristo quer que nós andemos. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você que nos acompanha pela live, que Deus te abençoe, que essa palavra alcance você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.